Oi, pessoal. Vamos iniciar então a nossa aula do indicador 2 da nossa disciplina de Fundamentos da Pesquisa, que se chama Conhecimento e Tipos de Conhecimento. Tá? Na aula anterior, a gente falava um pouco sobre técnicas de leitura, como tirar maior proveito do conhecimento e das informações que a leitura pode nos trazer. Hoje a gente vai teorizar um pouquinho, então é uma aula um pouquinho mais teórica, no sentido de entender quais são as definições mais usualmente aceitas, né, de conhecimento e quais são os tipos de conhecimento que a gente tem condições de lidar, tá bom? Então, boa aula para vocês. Vamos lá. Eu trouxe para vocês a definição do que é conhecimento de Hartmann. Então, é um filósofo, né? E ele traz uma definição bastante interessante, uma definição muito bonita do que é conhecimento. Em primeiro lugar, conhecimento é uma interação entre um sujeito e um objeto, o que esse autor chama de cognoscente, que é o sujeito, e o conhecido, que é o objeto. Esses dois, esses dois itens, esses dois itens aí eles têm que agir numa determinada interação, como o autor coloca, eles encontram-se então face a face. E a relação que vai se construir entre eles é que é o próprio conhecimento. Cada um deles é um por si só. Eles não se imbricam de forma alguma, mesmo porque o sujeito precisa agir sobre o objeto. E é essa ação do sujeito em relação ao objeto que vai dar origem ao conhecimento. Então, é a relação que existe entre os dois que é o próprio conhecimento, certo? E esse autor também ele vai dizer que o objeto não é modificado pelo sujeito, mas sim o sujeito pelo objeto. É muito bonita essa definição. E a gente consegue perceber isso na realidade com bastante clareza. Quanto mais a gente tem conhecimento sobre determinados assuntos, mais a gente se modifica em relação a todo o resto, a todo o ambiente que nos cerca. Então, o conhecimento tem esse poder de transformar o sujeito. O sujeito não pode passar incólume pelo conhecimento, desculpem. Veja bem um exemplo bastante prático. Agora nós estamos vivendo aí a questão do coronavírus e a gente dificilmente lavava a mão várias vezes por dia, né? Entrava em casa antes de comer e tal, havia um protocolo social, não tanto quanto agora. A gente não mantinha essa distância entre as pessoas. Agora nós estamos vivendo uma outra situação de conhecimento. Então, enfrentando essa situação dessa epidemia, a gente já começa a agir de maneira diferente, lavando as mãos várias vezes por dia. Eu tenho certeza que a partir desse conhecimento com esse objeto, daqui para frente, cada vez que a gente se encontrar em determinada situação, a gente vai lembrar de usar álcool gel e a gente vai lembrar de lavar as mãos várias e várias vezes por dia, porque o sujeito não passa incólume pelo objeto. Esse conhecimento, a importância do lavar a mão, ele adquire um outro valor dentro desse contexto que a gente está vivendo. Isso vai acabar fazendo parte da maioria dos sujeitos que estão vivendo essa experiência. Outra questão é que quando a gente assume o conhecimento para a vida da gente, a gente deixa o sossego de lado, pessoal. Então, assim, quanto mais a gente busca o conhecimento, quanto mais a gente busca essa capacitação profissional e tudo mais, mais a gente se vê agitado, mais a gente se vê angustiado, porque a gente começa a perceber o mundo de maneira diferente. E esse olhar diferenciado que o conhecimento traz para a gente, isso incomoda. Então, às vezes, o não saber deixa as coisas bem. A vida da gente fica bem mais tranquila quando a gente não sabe. Mas quando a gente resolve assumir o conhecimento como uma forma de vida, isso aí, essa busca pelo conhecimento vai nos transformar e vai tirar o nosso sossego, tá? Mas é um processo muito bonito de ver, é muito interessante e é muito válido. Então, busquem o conhecimento cada vez mais, tá? Vamos continuar aqui, apenas no sujeito alguma coisa se transforma pelo ato do conhecimento. No objeto nada de novo é criado. O objeto ele é estático, mas o sujeito não. Então, no sujeito
nasce a consciência do objeto com todo o seu conteúdo. Tá? Muito bonita essa definição, guardem para vocês, o conhecimento transforma o sujeito, tá? Fica aí uma dica de filme também, se vocês quiserem, tá? O Carteiro e o Poeta. O Carteiro e o Poeta a gente consegue perceber essa mudança de postura, essa transformação que o conhecimento trouxe para o sujeito de maneira bastante clara. Então, o carteiro era um homem extremamente simples, modesto, começou a visitar o poeta, né, que era o Pablo Neruda, no filme, e a interação que ele começou a ter ali com o poeta começou a transformá-lo de tal jeito que ele termina o filme de uma outra forma. Então, é um filme muito bonito que mostra toda essa transformação que o conhecimento pode trazer para o ser humano, tá? Fica a dica aí, pessoal. Então, sabendo disso, eu trouxe para vocês também a definição dos dicionários, né, do que é conhecimento. Então, ato ou efeito de conhecer, ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Pessoal, razão e experiência são duas palavrinhas que estão sublinhadas aqui, porque essas duas palavrinhas elas dão margem para os tipos de os mais importantes tipos de conhecimento aí que deram origem, aliás, eles indicam as origens do conhecimento que nós temos, que é o racionalismo, que tem origem na razão, e o empirismo, que tem origem na experiência, tá? Bora lá, vamos ver então. Então, como eu trouxe para vocês, temos aqui Descartes, né, filósofo francês, René Descartes, então, grande representante do racionalismo, dessa tendência, dessa visão de conhecimento, e trouxe também David Hume, que é um filósofo britânico, que é um grande representante aí do empirismo, tá? Então, racionalismo, razão, empirismo, experiência. Vamos lá? Começando então pelos racionalistas, né? Como que eles veem o conhecimento? Em primeiro lugar é a razão. Para o racionalismo, a razão, ou melhor, o conhecimento é o exercício da razão, tá? Tem que arrumar essa palavrinha no material que eu mandar para vocês, eu mando consertadinha, tá? Essa palavra pensamento. Então, o conhecimento para o racionalismo tem origem e tem que partir obrigatoriamente da razão. Deve ser logicamente necessário e universalmente válido. Por quê? Se parte da razão, ele tem que partir do indivíduo, né? da atividade intelectual do próprio indivíduo. O indivíduo ele é universal, né? E precisa ser necessário. Por quê? Porque tudo aquilo sobre o que eu preciso pensar, sobre aquilo que eu preciso refletir, precisa fazer sentido para mim, precisa ser necessário para mim, para minha vida, tá? Então, o conhecimento também deve derivar da razão e constituir-se de ideias inatas. Então, para o racionalismo, existem ideias que já nascem conosco, e essas ideias, então, elas são apenas aprimoradas pelo exercício da razão. Por exemplo, nós temos aí o raciocínio matemático. O raciocínio lógico matemático já nasce conosco, né? Todo mundo tem condições de usar a lógica e de usar o raciocínio matemático. E aí, o que a gente faz com essa ideia inata é uma outra coisa, né? A questão de desenvolver, alguns desenvolvem mais, outros menos, mas enfim, a mesma coisa com a linguagem, né? As ideias de linguagem, de gramática, elas também são inatas aos seres humanos, tá? Ela é passível de dedução, quer dizer, aquilo que está dentro de mim, aquilo sobre o que eu penso, eu tenho que deduzir alguma coisa, certo? E então, nesse sentido, o conhecimento ele deve constituir-se a priori, quer dizer, o conhecimento já existe, ele é antes do próprio ato de pensar. Então, por isso a priori. O conhecimento ele já existe e ele é então, com o exercício da racionalidade, do pensamento, ele é aprimorado e transformado pelo sujeito. Tem uma frase do Descartes, né? Frase bem conhecida: penso, logo existo. Não vou ler em latim, tenho medo de pronunciar errado, né? Então, penso, logo existo. O ser humano é disso que ele precisa para viver. Né? O ser humano que não pensa não vai existir, não, aquele ser humano que não, o indivíduo que não reflete sobre a própria realidade, então, sobre o ambiente em que ele está, ele vai ter uma vida pela metade, né? Ele vai ter uma mera sobrevivência e não necessariamente uma existência do ponto de vista de Descartes, tá?
E aí o empirismo de Hume, né? Eu coloquei essa imagem que tem os 5 sentidos, né, que nós temos, então, a audição, o tato, o paladar, visão e olfato. Por quê? Porque o empirismo, ele depende, ele prevê que o conhecimento é tudo aquilo que o ser humano tem condições de experienciar. Então, empírico significa experiência. Tudo aquilo que o ser humano, a forma como o ser humano usa para interagir com o ambiente, isso vai trazer para ele uma série de experiências sensoriais ou não, enfim, né? E são essas experiências que vão constituir o seu conhecimento empírico, quer dizer, aquilo que eu observo no mundo e que eu consigo de alguma forma verificar e medir, certo? Porque eu preciso saber também das coisas. Por exemplo, cortar o cabelo na lua minguante faz com que o cabelo fique feio, né? Quantas vezes isso teve que acontecer com uma determinada pessoa ou com várias pessoas para que isso se tornasse um conhecimento popular? Isso é o empirismo. Então, é aquilo que a gente tem condições de adquirir por meio da observação e da experiência própria, da experiência pessoal, ok? Um exemplo também. Vejam bem, nós temos a informação de que saber, por exemplo, né? Vocês já devem ter visto essa frase por aí. Tomate é uma fruta. Isso é uma informação. Agora, eu preciso saber, a partir do meu conhecimento empírico, que mesmo que o tomate seja uma fruta, eu não devo colocar tomate na salada de frutas. Então, essa é a experiência, esse é o conhecimento empírico. Por isso que ele é passível de indução. Indução porque é possível pensar sobre. Então, tomate é uma fruta, mas é uma fruta como as outras frutas que vão na salada de frutas? O que eu preciso fazer para perceber se ela é ou não é? Então, por isso a indução. Eu tenho uma determinada ideia e eu preciso induzir alguns outros pensamentos, algumas outras experiências pessoais também, para chegar a um determinado resultado. E deve constituir-se a posteriori, quer dizer o quê? Eu vou ter o resultado do meu conhecimento, da minha experiência depois. Então, primeiro eu preciso saber que várias pessoas que cortaram o cabelo na lua minguante tiveram, seu cabelo ficou, o cabelo delas, né, acabou ficando feio. Então, a partir do momento que eu ver essas várias pessoas que cortaram na lua minguante tiveram esse resultado, eu vou adquirir como conhecimento de que não é bom cortar o cabelo na lua minguante, por exemplo, né? Importante, pessoal, aqui, ó, o empirismo considera a razão como uma tábua rasa, uma folha em branco. Então, para o empírico, o pensamento, ele é raso. A gente nasce sem nenhuma experiência. A gente nasce zero de conhecimento. Então, veja como é interessante também a teoria empirista. A gente nasce zero de conhecimento, uma folha em branco. Eu não sei absolutamente nada quando eu nasço. Mas então, tudo aquilo que a criança vive no seu desenvolvimento vai engordando o seu conhecimento empírico. Então, as várias tentativas de fala é um conhecimento empírico, né? Os vários tombos na tentativa do andar é um conhecimento empírico, até que a gente consiga a melhor forma de andar, a melhor forma de pronunciar diferentes sons da língua. Então, para o empirismo, a gente nasce uma folhinha em branco e a partir daí é que a gente deve começar a construir as nossas experiências pessoais, as nossas experiências sensoriais e a partir disso que o conhecimento vai se construindo, vai se tomando corpo e força na vida da gente. Tá? Então, esse é o empirismo. Coloquei duas tirinhas aqui, pessoal, que ilustram um pouquinho essas duas origens do conhecimento aí, tá? Se vocês observarem a primeira, carinha aqui tá, são os homens das cavernas, né? Um pouco mais evoluídos, já estão fazendo gráfico e tudo, né? Tabela e tal. Jogou uma pedra lá e ele foi marcando, olha, quantas vezes ele jogou a pedra na pessoa e a pessoa reclamou, né? E aí ele ensinou as pessoas, os seus coleguinhas lá, ó, ele observou, ele registrou, né? Claro que usou um método inclusive científico nesse caso aqui, né? Mas então, isso querer dizer que pedra na cabeça ferir mais que cabeça na pedra. Tem a força, tem uma série de outras questões relacionadas que vai fazer com que doa mais se você jogar uma pedra na cabeça de alguém. Então, provavelmente ele jogou uma pedra na cabeça de várias pessoas, né? Para chegar nesse resultado. E aqui a tirinha do Descartes, né?
penso, logo existo. Frase famosa, né? E aí ele disse para o gnomo: pense nisso, Godofredo. Não pensarei em nada. O Godofredo não quer saber de pensar, porque olha o que o Godofredo está fazendo. Tá no celular, né? Então ele tá ali, não precisa pensar em nada, ele vai só ficar ali jogando meio que no automático, né? O que aconteceu com ele? Não vai pensar em nada, puf, né? O gnomo desbocado desapareceu, porque se ele não pensa, ele não tem condições de existir, tá? Bem legal, tirinha, né? Vamos lá. Pessoal, aqui tem um resuminho dessas duas linhas de pensamento com relação à origem do conhecimento, que é o racionalismo e o empirismo, são as duas origens mais importantes, né, se não as únicas. Então, o racionalismo tem origem na razão, a mente possui ideias inatas e o representante deles aí é o Descartes. Se tem origem na razão, a intuição e a dedução são os métodos de pesquisa, os métodos de ensino, né, que são utilizados. E nesse caso também, conhecimento é a priori. Eu já tenho conhecimento, eu preciso buscar formas de racionalizá-lo, formas de apresentá-lo, tá? Então, o empirismo, então, parte da experiência e vê a mente como uma tábua rasa. Então, a mente ela é uma folha em branco, uma tábua que não tem nada, né? Tábua rasa é aquela tábua fina, plana, né? Tudo, enfim. E aí a gente vai construindo esse conhecimento, né? E vai modificando essa tábua, preenchendo essa tábua, dando relevo e tudo mais, com todas as nossas experiências sensoriais, inclusive, né? E tem aí em Hume o seu maior representante. E aí o conhecimento a posteriori, então, eu preciso fazer a experiência, validar ou não os resultados, né? Para eu ter, então, a base do meu conhecimento. E aí, então, vale como método a indução e a dedução, tá? Eu preciso ver, então, assim, se eu quero saber se cortar o cabelo, ou a tirinha, o exemplo da tirinha lá, né? Se eu quero saber se jogar uma pedra na cabeça dói mais do que bater a cabeça na pedra, eu vou ter que induzir essa ideia para eu poder observar. Então, vou tacar várias pedradas na cabeça de alguém até que eu consiga chegar num resultado, tá? Isso é a indução. E a partir da indução, a gente também vai deduzir um determinado resultado. Então, é um resuminho, é um esqueminha básico aqui para vocês terem como observar na hora de fazer as atividades, tá bom? A partir da origem dessas duas origens do conhecimento, nós temos aí os tipos de conhecimento. Nós vamos estudar 4 deles: o científico, o filosófico, o religioso e o empírico. Vamos lá? Vamos começar então pelo religioso ou teológico, né? Vem lá da teologia, então pode ser chamado religioso ou teológico. Esse tipo de conhecimento ele é bem simples, né? Teoricamente falando, né? Simplisticamente falando, também a gente não vai entrar muito no mérito da questão, né? Então, deriva das crenças dogmáticas e religiosas de cada indivíduo. Então, a gente sabe muito bem o que é um dogma. Um dogma é uma crença, é um postulado que não pode ser questionado. E aquilo ele é seguido e ele é praticado às cegas, muitas vezes, pelos seus representantes, tá? Suas evidências não são verificadas, trata-se de verdades tratadas como indiscutíveis, né? A gente nem precisa argumentar muito no sentido de que existem aí algumas correntes religiosas que levam muito a ferro e fogo essa questão das verdades indiscutíveis, né? Enfim, a adesão das pessoas passa a ser um ato de fé, pois a visão sistemática do mundo é interpretada como decorrente do ato criador divino, né? Tem que ter um Deus, tem que ter uma entidade que dê origem, que organize todos esses dogmas, todas essas crenças aí, tá? Cujas evidências não são postas em dúvidas, nem sequer verificáveis. Então, a grande diferença do conhecimento científico é isso aqui: a gente não duvida e a gente simplesmente crê. É importante, né, ter esse conhecimento religioso, ter esse amparo, mas a gente sempre tem que refletir um pouco, né, sobre até que ponto a gente está levando essas verdades como indiscutíveis e o que, que a gente está fazendo com a nossa religiosidade. Beleza? Então, sempre com muito bom senso, né, amigos?
Vamos lá. Outro conhecimento, então, é o conhecimento filosófico, né? Surge das reflexões que o homem faz sobre questões imateriais e subjetivas. Então, ele é, obviamente, racional. Conhecimento filosófico, ele depende exclusivamente do exercício do pensar, do exercício intelectual do próprio indivíduo. Então, são questões muito amplas, né? O que é Deus? O que é viver, o que é a morte, são essas questões extremamente difíceis de serem respondidas, né? Que a gente busca a partir desse conhecimento filosófico aí, tá? Se é filosófico, né? Tudo que vem lá da filosofia, o Joel que o diga, nós sabemos que busca os porquês de tudo que existe. Neste caso, o que importa? As perguntas, muito mais do que as respostas. Então, eu não preciso chegar a um resultado concreto, não preciso de um resultado concreto, porque não me interessa o estático, me interessa o movimento, me interessa o exercício de pensar, tá? É sistemático, né? Porque é preciso ter uma sistematicidade até para refletir sobre essas questões mais amplas, né? Pois busca uma coerência com a realidade. Lida com hipóteses que não podem ser observadas, né? Porque são imateriais e subjetivas as questões, tá? E também é infalível e exato. É infalível por quê? Por que, que o conhecimento filosófico não vai dar errado? Não vai dar errado porque ele busca o quê? Perguntas e não respostas. Então ele vai estar sempre certo. E ao mesmo tempo que vai estar sempre certo, não vai chegar a uma verdade absoluta de forma alguma, né? Porque sempre vai haver um outro questionamento, enfim. O que fica para nós? Que ele é racional e depende aí do exercício da intelectualidade do ser, beleza? Então, conhecimento filosófico. Aí nós temos o penúltimo conhecimento que nós vamos ver, é o científico, tá? Engloba informações e fatos que foram comprovados, tendo como base análises e testes científicos. Então, a grande diferença do científico para esses outros tipos de conhecimento está justamente nessa questão aqui, base de análise e teste científico. Então, o conhecimento científico ele precisa ser testado a partir de um método científico. Então, diferenciando, nós estamos falando de conhecimento científico e não de método científico por enquanto. O método científico vai ficar para a próxima aula, tá? Ele é falível e aproximadamente exato. Então, quer dizer, pode dar errado. Eu posso partir de uma determinada hipótese e essa hipótese pode não se comprovar. Então, ele é falível. Eu posso aplicar os testes certinho, criar o meu método, seguir o método corretamente e posso, na verdade, chegar a um resultado negativo. Então, o método pode falhar, né? Então, ele é falível. É racional e objetivo, atém-se aos fatos, transcende os fatos. É analítico, requer exatidão e clareza. É comunicável, é verificável. Depende da investigação metódica. Busca e aplica leis. É explicativo, pode fazer predições. É aberto, é útil. Então, aqui é Mendes, né, numa publicação até online que ele fez, né, essa aqui uma fala dele, né? Vejam como ela é bem próxima da fala mesmo, era uma entrevista, enfim, né? Ficou bastante entrecortada, por isso que ele tem toda essa pontuação aí, tá? Então, opinião pessoal aí de Mendes do que é o conhecimento científico. Fica para nós aqui, ó, requer exatidão e clareza, então o método científico ele precisa chegar a um resultado, positivo ou negativo. Então, eu aceito a minha hipótese ou eu refuto a minha hipótese. Tem que ser verificável porque precisa ser exato, beleza? Explica porque vai partir de um determinado momento que vai ter que explicar, explicitar determinadas coisas, né? E por fim ele termina dizendo que é útil. Nós estamos vivendo na era do conhecimento e esse conhecimento é o conhecimento científico, tá? Então, assim, aplicar os métodos e ter clareza nas informações é extremamente importante hoje em dia, tá? Então, conhecimento científico. Aqui eu coloquei uma outra citação agora do Fachin, né, no seu livro. Vamos lá.
O conhecimento científico pressupõe aprendizagem superior. Caracteriza-se pela presença do acolhimento metódico e sistemático dos fatos da realidade sensível, por meio da classificação, da comparação, da aplicação dos métodos, da análise e síntese. O pesquisador extrai do contexto social ou do universo princípios e leis que estruturam um conhecimento rigorosamente válido e universal. Então, o método científico é metódico, ele precisa da aplicação de um método, que deve ser um método científico também, obviamente, né? Para que chegue-se a uma hipótese, para que se chegue a um posicionamento diante de uma hipótese, ou refutar a hipótese, ou aceitar a hipótese, tá? Eu resumi aqui também, então, como que se dá esse processo, então, de conhecimento científico. Parte da observação, a partir daí tem-se uma informação ou um fato, a partir disso cria-se um experimento, esse experimento visa comprovar essa informação, ou não, ou refutar essa informação, mas o experimento no conhecimento científico, via de regra, precisa fornecer dados e esses dados precisam ser analisados. Então, o resultado dessa análise é que vai ser, então, para nós, o conhecimento novo. Pessoal, observem que a observação, a informação e o fato, e até o experimento, são as mesmas etapas do conhecimento empírico, tá? Então, o conhecimento empírico ele tem origem na observação do próprio indivíduo. Então, o próprio indivíduo precisa observar a realidade, né? Observar um determinado fato e, a partir dele, criar experiências para validar ou refutar a sua hipótese. Tá? Só que, nesse caso, não com experimento científico. Né? O que vai valer aqui no empirismo é o conhecimento pessoal. Tá? Então, a partir daqui, então, difere-se, então, o conhecimento científico do empírico, que é o que a gente vai ver agora, tá? O tipo de conhecimento empírico. Coloquei algumas imagens aqui para vocês terem bastante clareza na hora de identificar. O conhecimento empírico, ele parte das experiências pessoais de cada indivíduo. A gente já viu a origem do empirismo, e aí agora tem o tipo de conhecimento empírico. Ele parte, então, de tudo aquilo que o ser humano vive. Lembrem-se, o ser humano é uma folha em branco para essa linha de pensamento, é uma tábula rasa. E aí, tudo aquilo que a gente vive vai dar margem aí para o conhecimento que a gente vai construindo, então. Surge a partir da interação do ser humano com o ambiente que o rodeia. Toda a relação que se cria com o outro, com a família, com a escola, com todo o ambiente, vai trazer para nós cada vez mais conhecimento, cada vez mais experiências. E essas experiências são o nosso conhecimento empírico. Tá? Ele é valorativo, ele apoia-se nas experiências pessoais. Valorativo porque eu posso dizer se ele é válido ou não. Tá? Ele é falível e inexato, porque uma experiência pode ser negativa. Né? Então, a gente também pode pensar dessa forma. Assistemático é o que mais diferencia o conhecimento empírico, então, do método do conhecimento científico. Por quê? Se o empírico ele parte das experiências pessoais, não tem como criar uma sistematicidade, não tem como aplicar um método científico rigoroso para ir em busca de um conhecimento empírico. Tá? São duas coisas diferentes nesse sentido. Eu coloquei isso aqui dessa forma, pessoal, porque alguns autores costumam chamar também o conhecimento empírico de conhecimento vulgar ou senso comum. Hoje em dia, falar de senso comum é bastante perigoso, tá? O senso comum tem uma conotação bastante negativa. A palavra vulgar também, né? De repente, conhecimento popular, talvez, né? Mas senso comum, hoje, é difícil a gente lidar com isso, porque o momento histórico que nós estamos vivendo, ele traz uma conotação bastante preocupante quando você olha e diz assim, o teu conhecimento é baseado no senso comum. O senso comum é aquilo que todo mundo pensa, né? É aquilo que tira de você a tua experiência própria. E aí você acaba pensando como a maioria.
e nós estamos vivendo em uma era bastante complicada, né, em termos do que é esse senso comum. Estamos vivendo, então, a era aí da pós-verdade. O que que é a pós-verdade? Lá na verdade, a gente dizia o seguinte: penso, logo existe. Essa é a busca pela verdade, lá no empirismo, né? No racionalismo, desculpe. E aí, lá na pós-verdade, o que que a gente tem? Na pós-verdade é a atualidade, tá? Nós vivemos na era da pós-verdade. Então, acredito, logo estou certo. Não me interessam os fatos neste caso, não me interessa se realmente é verdade ou não. Eu preciso acreditar na pessoa. Às vezes a pessoa tem uma boa oratória, né, fala muito bem e faz com que eu acredite nela. Então, eu acredito naquilo que a pessoa com quem eu me identifico fala, logo eu estou certo e não me interessa a opinião alheia, não me interessa outras visões, outras possibilidades. Então, por isso que eu me preocupo um pouco quando fala de conhecimento do senso comum. O senso comum hoje, ele tem muito essa conotação negativa que vem aí junto com a pós-verdade, realmente bem de grupo, né? E, na minha opinião, tem autores que vão dizer que pode ser chamado indistintamente, na minha opinião, não é adequado, porque o conhecimento empírico, ele busca as experiências pessoais de cada um. E aí, não que não vai acontecer, né, das pessoas adquirirem, irem sempre, né, em busca do todo, mas eu prefiro pensar que cada um busca a sua própria verdade, cada um busca as suas próprias experiências. E mais do que isso, as pessoas refletem sobre aquilo que elas estão vivendo, e aí não tem por que chamar tudo de senso comum, né? Vamos diferenciar. Então, senso comum é aquele que vai junto com a maioria, e não importam os fatos, não importa a verdade, o que importa é aquilo que eu estou acreditando. É a minha crença pessoal, isso acaba gerando aí uma série de conflitos e confrontos, a gente tem visto com bastante recorrência, inclusive, né, nesse momento histórico que a gente está vivendo aí, tá bom? E ainda falando na era atual, nós também vivemos então a era da pós-verdade e a era das fake news. Então a gente já não sabe mais o que que é um fato, o que que é um dado, o que que é um conhecimento, aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, tá? Então, podem acompanhar a leitura aqui. É grande a diferença entre um fato e uma opinião. E no tempo da pós-verdade e das fake news, diferenciar fatos de opiniões é de suma importância para a transparência na comunicação. Essa clareza e criticidade diante das informações que consumimos é o único caminho que pode manter o desenvolvimento contínuo do conhecimento científico, ou seja, da geração de novos conhecimentos e informações. Pessoal, o tipo de conhecimento que gera conhecimentos e informações novas é o conhecimento científico, tá? E aí a gente tem que ter bastante cuidado para não simplificar e não deixar o conhecimento científico em segundo plano. É a única forma da gente fazer com que a nossa sociedade continue se desenvolvendo, para que a gente continue tendo cada vez mais tecnologias e tudo mais. Mas aí é preciso, então, melhorar, né, a transparência na comunicação. Hoje está difícil, né? Eu acho que vocês estão em casa e devem estar vivendo o mesmo que eu. Muita informação sobre toda essa situação do coronavírus que a gente tá vivendo. Aliás, é por isso que nós estamos tendo essa interação e não uma outra, né? Muita informação de WhatsApp, é muito eu acho que, eu penso que. E assim, se a gente não for buscar os fatos, se a gente não for buscar o que tem de comprovado, cientificamente comprovado diante dessa situação aí, a gente acaba sem saber, né, vivendo na era da comunicação, mas ainda sem saber o que é verdade ou não, tá? Então, é triste também, né? Mas é o momento que nós estamos vivendo e tenho certeza que nós vamos passar por isso com uma mudança de comportamentos, né, e uma mudança de visão de mundo bastante grande. Em alguns aspectos vai ser positivo, tem que ser positivo, né? Pessoal, ainda falando sobre fatos e opiniões, eu trouxe aqui um texto, então já fica aí também uma dica de leitura para vocês.
O livro se chama Número Zero, é um romance de Umberto Eco, tá? De 2015. Foi o último romance que Umberto Eco escreveu antes de falecer. Tá? Ele escreveu esse livro em 2014. E aí o livro foi lançado em 2015 e ele faleceu, acho, entre 2014 e 2015. Foi o último livro que ele escreveu, então. É um livro bastante interessante. Fica a dica para vocês, tá? Pesquisem. Acho que vocês até devem conseguir ele em PDF. Eu sei que alguns alunos meus já fizeram a leitura dele em PDF. É um livro que fala de um jornal que não existe. Então, assim, um jornal que se chama o Jornal do Amanhã, mas que ele vai tratar apenas de, trocando em miúdos, né? Ele vai tratar apenas de fake news. E aí, eles estão na redação, os jornalistas estão conversando. E aqui eu coloquei para vocês um trecho da conversa deles para vocês perceberem como que aquilo que a gente consome enquanto informação é difícil da gente saber o que que é fato e o que é opinião. Então, nesse trecho da história, o jornalista está explicando para os seus outros colegas editores como diferenciar fatos de opiniões, né? Então, eu vou fazer a leitura só para a gente completar aqui, mas esse já é a nossa última tela. Colono. Exemplifique para os nossos amigos como é que se pode seguir ou dar mostras de seguir um princípio fundamental do jornalismo democrático. Fatos separados de opiniões. Opiniões no Amanhã, que é o nome do jornal, haverá inúmeras e evidenciadas como tais. Mas como é que se demonstra que em outros artigos são citados apenas fatos e não opiniões? Muito simples, disse eu. Observem os grandes jornais de língua inglesa. Quando falam, sei lá, de um incêndio ou de um acidente de carro, evidentemente não podem dizer o que acham daquilo. Então, inserem no artigo, entre aspas, as declarações de uma testemunha, um homem comum, um representante da opinião pública. Pondo-se aspas, as afirmações tornam-se fatos. Ou seja, é um fato que aquele sujeito tem expressado tal opinião. Mas seria possível supor que o jornalista tivesse dado a palavra somente a quem pensasse como ele. Portanto, haverá duas declarações discordantes entre si, para mostrar que é fato que há opiniões diferentes sobre um caso, e o jornal expõe esse fato irretorquível. A esperteza está em pôr antes, entre aspas, uma opinião banal e depois outra opinião mais racional, que se assemelhe muito à opinião do jornalista. Assim, o leitor tem a impressão de estar sendo informado de dois fatos, mas é induzido a aceitar uma única opinião como a mais convincente. Vamos ver um exemplo. Um viaduto desmoronou, um caminhão caiu e o motorista morreu. O texto, depois de relatar rigorosamente o fato, dirá: ouvimos o senhor Rossi, 42 anos, que tem uma banca de jornal na esquina. Fazer o quê? Foi uma fatalidade, disse ele. Sinto pena desse coitado, mas destino é destino. Logo depois, um senhor Bianchi, 34 anos, pedreiro, que estava trabalhando numa obra ao lado, dirá: é culpa da prefeitura que esse viaduto estava com problemas. Eu já sabia há muito tempo. Com quem o leitor se identificará? Com quem culpa alguém ou alguma coisa, com quem aponta a responsabilidade. Está claro? O problema é no que e como pôr aspas. Então, esse aqui é um exemplo de como que o jornalismo, que deveria ser, então, imparcial, né, acaba induzindo o leitor a acreditar em uma ou noutra versão dos fatos, tá? Fica a dica, então, dessa leitura para vocês aí, beleza? Pessoal, a princípio é isso por enquanto, e eu vou deixar também na nossa área de interação o vídeo, o texto em PDF, esses slides, essas telas, aliás, em PDF, e também vou deixar uma atividadezinha para vocês fazerem, a gente já valida esse indicador. Vocês viram que é um conteúdo bastante simples, e a atividade também vai ser bem simples, né? São algumas perguntinhas só para vocês responderem, só de verificação mesmo, de vocês terem assistido a aula, tá bom? Queridos, espero encontrá-los sempre bem, né? Que a gente passe por essa situação aí de quarentena,
com a sanidade mental em dia, né? E que a gente consiga espantar esse vírus para longe e, enfim, passar por essa situação e sair disso mais fortes, mais experientes e tudo mais. Beleza? Beijo para vocês. Até mais.